Fala aí, galera, beleza? E aí, Luan, tudo bem? Opa, bom dia. Bora trabalhar? Bora. Compartilhar aqui na tela. Muito bom, bora lá então. Cara, preciso lembrar de deixar automático o pessoal entrar na sala, senão tem que ficar autorizando toda hora. Bom dia, gente, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Dioser está chegando aí também. Muito bom. Então, essa matéria aqui, né, a matéria de planejamento não, de gestão financeira, é uma matéria que, assim, sempre dá ruim lá no dia da prova e tem questão anulada por causa dessa parte de orçamento familiar, né? Por quê? Porque a banca tem uma dificuldade imensa em fazer questões dessa matéria, os caras ficam querendo reinventar a roda, e aí eles acabam fazendo questões inconsistentes, e chegou depois lá e anula a questão. A gente teve, acho que 4 questões anuladas do módulo 1, e normalmente o orçamento familiar é a que mais é o tema que mais tem questões anuladas. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Eu vou falar isso várias vezes ainda aí na nossa preparação, mas deixa essas questões de orçamento familiar para o final da sua prova. Vão aparecer antes, elas vão aparecer, sei lá, no meio da prova, pula e deixa para o final. Por quê? Porque senão você perde um tempo assim desgraçado nisso aqui, para depois a questão estar mal formulada e você se ferra em relação a tempo nas questões que você saberia. Então, deixa para o final, joga para o final essas de orçamento familiar. É o que eu recomendo para... Ô, Felipe, uma dúvida, na prova eles colocam as questões todas misturadas ou eles separam por módulos? Eles separam por... dentro do módulo, eles têm grupinhos de questão. Então, normalmente, as de matemática financeira, tá tudo junto. Aí você tem as de gestão financeira, costuma estar tudo junto também, tá certo? Às vezes dá uma embaralhadinha em uma ou outra, mas tem uma certa lógica. Então, de um Mas modo eles dão geral... papel, a gente recebe papel, a prova em papel para fazer, por exemplo, eu gosto de fazer escrevendo, eles dão papel. É papel. O grande problema, né, professor, é que não tem espaço para escrever, né? Eles não dão uma folha de rascunho, né? Acho que é uma das maiores reclamações que o pessoal faz, que eles não dão, bom dia a todos, mas não dão uma... Tem que escrever em cima da questão, então se for questão com muito cálculo, você não tem muito espaço, é bem ruinzinho. E dessa última vez, o do balanço familiar foram as últimas questões, misturados. E assim, se for já as últimas questões, show de bola. Se tiver no meio, no começo, você pula e deixa para o final. Porque vai, assim, nas últimas... O Emerson é testemunha, né, Emerson? Acho que nas últimas 3 provas, os caras fizeram cagada na formulação dessas questões de orçamento familiar. Bom dia, colegas. Bom dia. De fato, né, eram 7 questões e teve 3 anuladas, né? Então, foi algo que, tipo, acabou tomando tempo, eu particularmente, né? Acabei passando só no módulo 2, mas no módulo 1 eu perdi tempo nessas questões aí, né? Pois é. Enfim, vamos para cima aqui, vai. Olha só, então, o que a gente precisa lembrar? Que no orçamento, por que existe essa matéria de orçamento familiar? Porque, basicamente, no planejamento financeiro, né, no que diz respeito ao módulo 1, a gente precisa equacionar a vida financeira da família, do indivíduo, para que haja um poder de poupança, e esse poder de poupança é que vai ser responsável por acumular recursos a uma taxa interessante, que aí a gente vai para o módulo 2, né, na parte de alocação, de gestão de investimentos, tá certo? Então, para a gente poder calcular o poder de poupança de um indivíduo ou de uma família, antes de qualquer coisa precisa fazer o orçamento, né? Então, precisa ver quanto tem de renda, menos quanto tem de despesas, para ver quanto que sobra. Então, esse é o grande... é a razão de ser dessa matéria dentro do CFP, tá certo? Então, o que a gente vai ter que lembrar? Que a gente, para fazer o orçamento familiar, a gente tem o total de receitas
menos o total de despesas, que dá o resultado do período. Normalmente, a gente lida com esse período na base anual, tá certo? Se há um resultado positivo, você tem uma capacidade de investir, você consegue calcular o índice de poupança, que a gente vai calcular aqui. Se você tem despesas maiores que as receitas e, portanto, o seu resultado é negativo, você tem uma necessidade de correção de rota. E, às vezes, cai alguma questão sobre necessidade de correção de rota, né? Então, o que aquela família, o que aquele indivíduo deveria fazer para corrigir a rota? Beleza? Muito bom. Aí, olha só, o que vai entrar no demonstrativo de resultado familiar? Não vai escapar muito disso, pô, cada vez eles vêm com uma outra novidade, mas geralmente é muito fácil de colocar, de classificar. Então, primeiro você pega todas as rendas familiares, né? Renda com salário, renda com aluguel de imóveis, dividendos recebidos, juros, né? Rendimentos de aplicações financeiras, e com isso você tem o total das receitas dentro de um ano. Né? Aí depois, geralmente o enunciado fala dos gastos com educação, ele fala de gastos com cartão de crédito, mas tem uma inexatidão aqui, né? Se você parar para pensar, cartão de crédito não é um gasto, cartão de crédito é um meio de pagamento, o gasto é o restaurante, é a roupa que você comprou, é o tênis, é não sei o quê, papapá. Mas como uma forma de simplificar e para você poder fazer na prova, normalmente o que cai no enunciado é os gastos anuais da família são tanto no cartão de crédito. Os gastos com consumo, alimentação, são tanto e são lançados no cartão de crédito. Então, é uma forma de simplificação para você poder calcular o orçamento, né? Aí, normalmente, eles falam de gastos de saúde também, gastos de financiamentos, parcela de financiamento imobiliário, parcela de financiamento de veículos, então isso aqui você tem que lançar como gasto, tá certo? Prêmio com seguros, tudo isso é gasto, tá vendo? Então, isso me dá o total de despesas. Total de receitas menos total de receitas me dá o meu resultado anual. Beleza? Isso é uma questão que normalmente vai ser pedida de um jeito ou de outro. Você precisa lembrar que o resultado anual é o que você tem de renda menos o que você tem de despesa. Beleza? Muito bom. Aí, olha só, normalmente se lida com a questão do fundo de emergência. Então, depois que a gente faz, né, aqui o nosso orçamento, a gente precisa dimensionar um fundo de emergência. E por que é depois? Porque o fundo de emergência, ele está ligado às despesas que você tem normalmente, tá certo? Então, ele vai de 3 a 12 meses das despesas mensais da família. Por que ele existe? Para situações inesperadas, né, e despesas não previstas, mas é com base nas despesas previstas, naquela que normalmente a família tem. Então, se a família gasta 20 mil reais por mês, você vai dimensionar entre 3 e 12 meses. Ô, Filipão, mas espera aí, entre 3 e 12 é uma faixa muito larga. E é largo mesmo, né? Porque se você tem um cara que é funcionário público, que tem uma previsibilidade de receitas, que está tudo assim, muito redondinho na vida dele, tem seguro-saúde, né, plano médico, tal, você vai muito mais perto de 3 meses de fundo de emergência. Agora, se o cara é um empreendedor, que não tem muita previsibilidade de recebimento de caixa, de dividendos e tal, não sei o quê, você vai mais para os 12 meses. Então, dependendo do nível de estabilidade da vida dele, você vai fazer um fundo de emergência menor ou maior. Beleza? Então, é isso que é importante você lidar. Mas você pode ter dificuldade em definir se é 3, 6, 9, 12 meses? Dificilmente, tá? Na prova, o que às vezes acontece, eles falam de um fundo de emergência que é totalmente desproporcional. Tipo, um fundo de emergência de 500 mil reais, quando a família tem despesas de 20 mil. Então, não caberia nem em 3, nem em 12 meses, né? Então, é muito mais para entender se você sabe o que é o fundo de emergência e como ele se dimensiona. Tá bom? Beleza? Muito bom. Então, olha só, fizemos um orçamento, a gente vai fazer na prática o exercício, tá? Fizemos um orçamento, já sei quais são as despesas, dá para fazer o quê? Dá para dimensionar o fundo de emergência. A gente vai ver que nesse momento já dá também para a gente ver o índice de poupança, mas quando eu falar de índices daqui a pouquinho, a gente conversa sobre isso. Agora, tem uma outra
um outro prisma dessa história toda, que é o balanço patrimonial. Orçamento é como se fosse um demonstrativo de resultado. Então, é um fluxo, é tudo que se ganha menos tudo que se gasta. Balanço é uma foto em determinado momento, no momento que você está analisando. Então, se você está dando assessoria para aquela família, está fazendo lá o planejamento financeiro daquela família, o que você faz? Em determinado momento, você tira uma foto. Essa família, ela tem uma residência. Quanto é que vale? 2 milhões. Tá certo? Tem veículos. Quanto é que tem de veículos? 200 mil. Tá certo? Tem uma casa na praia. Quanto é que vale a casa na praia? 400 mil. E assim vai. Tá certo? Então, você vai colocar quais são os bens da família aqui no lado do ativo. Isso aqui a gente chama de bens de uso. E a gente tem os bens de não uso, que são ativos que vão estar lá para gerar renda, que vão estar lá como reserva, como investimento e assim por diante, né? Então, você vai ter investimento em ações, investimento de diversos tipos, participações societárias, então participação numa empresa, participação na outra, assim por diante, e imóveis locados a terceiros, por exemplo, né? Não é de uso, né? É de não uso, porque está alocado a terceiro e gera renda, mas ainda assim são ativos. Então, todos os bens a gente relaciona como sendo ativos, tá certo? Muito bom. E do outro lado? Do outro lado, você tem as formas de financiamento desses ativos. Tem coisas que são suas, tá certo? Participações societárias, investimentos e tal, e tem coisas que tem um pedaço que é seu e outro pedaço que está financiado, né? Então, olha só, por exemplo, tenho lá a fatura fechada do cartão, né? Isso aqui, às vezes, gera dúvida, acho que até com o Dioser, que a gente estava conversando, né, Dioser? O que é essa fatura fechada? É uma dívida de curto prazo, né? Então, gastei para caramba esse mês, aí gastei 20k no cartão. Eu vou ter que pagar essa fatura, estou devendo os 20k. É uma dívida que eu tenho de curto prazo, estou devendo os 20k, tá certo? Saldo devedor do veículo. Aqui, ó, tem veículos no valor de 200k. Mas metade, imagina que são 2 veículos, metade, 50 mil em um e 50 mil em outro, está financiado. Então, é uma dívida, é um saldo devedor que eu tenho. Então, entra como passivo, tá certo? Saldo devedor do imóvel. Tem um imóvel aqui de 2 milhões, mas tem lá 500 mil que está financiado. 1,5 é grana que eu já paguei, mas 500 mil é um financiamento bancário que eu tenho lá. Então, eu tenho que classificar como passivo, tá certo? Aí, o que eu faço? Somo todos os meus ativos, tiro aqui o que é capital de terceiros, o que é passivo, e aí eu vou ter o meu PL, o meu patrimônio líquido da família ou daquele indivíduo, tá certo? Então, sempre assim, ativo menos o passivo vai me dar o patrimônio líquido. Beleza? Dúvidas? Professor, Pode falar. eu acho que foi uma das questões que anularam na prova, mas eu fiquei com dúvida. Quando falava lá, capital social de 15 mil em uma empresa. Isso eu vou considerar como patrimônio, né? Patrimônio. Tá. Tem nem dúvida, patrimônio. Tá? Mas tinha, eu não sei se alguém mais fez a prova, tinha muito ele falando assim, tipo 20% numa empresa, mas empresa que ainda ia iniciar, tipo uma startup, eu não lembro exatamente como colocava. Ele falava alguma coisa tipo assim, aqueles tipos de empresa que ainda vai entrar investimento, uma que ele já investiu, mas não começou ainda a gerar resultado, ele só colocou dinheiro lá. E uma outra coisa também que gerou muita dúvida, pelo menos minha, ele falava de fundo de ações de alta liquidez. Cliente, fulano tinha tipo 200 mil em ações, mas de alta liquidez. Eu acho que isso era meio que pegadinha para saber se a gente ia usar isso para calcular o fundo de reserva ou não, né? E aí, usa ou não usa? Eu não usaria, porque ações não usaria. Mesmo sendo de alta liquidez, eu não coloquei na conta. Eu também usaria. Não usaria também. Não é para usar, não, tá? Não é para usar de jeito nenhum. E alta liquidez, baixa de liquidez, não importa. O que importa é que a natureza do investimento em renda variável, pelo risco que encerra, jamais pode ser utilizado para constituir fundo de reserva, fundo de emergência, nada disso. Então, você não usa, não importa a liquidez. Qualquer investimento, gente, você tem que analisar
retorno, risco e liquidez. Então, se cumpriu o pré-requisito para ser fundo de emergência no quesito liquidez, legal, mas tem que cumprir os outros também, né? Então, você tem que ter um retorno aceitável, ok? Você tem que ter um risco muito diminuto, de forma que você possa transformar isso em caixa sem perda potencial no valor dos ativos. E não é o caso do mercado de renda variável, no qual você tem quedas muitas vezes de 5%, 3%, 4% dentro de um mês, 20% dentro de um ano. Então, não pode ser nunca considerado como fundo de emergência. Toda vez que alguma questão for enquadrada dessa forma, o pessoal vai recorrer e vai ganhar, não tem jeito. Beleza? Muito bom. Então, feito isso, vocês devem estar se perguntando, né? Quem não viu ainda alguma resolução, quem não fez ainda, tá, mas como é que eu vou usar isso na prova? Fica tranquilo que a gente vai fazer um exercício mostrando isso, tá? Agora, antes da gente fazer o exercício, tem alguns índices que você tem que saber calcular, tá certo? Então, por exemplo, o que é o índice de cobertura? O índice de cobertura é aquele que vai nos permitir pegar o fundo de emergência, né? Fundo de ativos de curto prazo e que são enquadrados lá no fundo de emergência e dividir pelas despesas mensais, tá certo? Professor, Oi? tem algum outro ativo, sem ser fundo DI, que a gente poderia usar como liquidez, que eles gostam de colocar? CDB com liquidez, investimento em Tesouro Selic, todos esses você pode utilizar, né? Todos aqueles que são indexados ao CDI ou a Selic e tem boa liquidez. Mas além desses, assim, que já é usual, assim, tem algum outro que eles usam de pegadinha que vale como reserva de liquidez? Ai, não me lembro de nenhum. Dinheiro em espécie, acho difícil, né, aparecer. Eu já vi em exercício, mas, sei lá, simulado, assim, mas acho que não, né? É que é meio que loucura você deixar dinheiro parado, né? Uma quantidade relevante de dinheiro. Mas se aparecer, e isso foi bom você chamar a atenção, Mariana, porque se aparecer, você considera, porque às vezes fala, a família tem lá R$7.000 na conta, né? Que está em liquidez. Então você considera isso, porque faz parte do que vai ser utilizado, tá? Então é um capital de curto prazo que pode ser utilizado. Beleza? Mas, Então, professor, mas 7 mil na conta, ele não seria mais para fluxo de caixa? Ele não seria um valor... Pode ser considerado como um investimento, assim, para... Não é receita, né, para estar no fluxo de caixa, eu entendo. Acho que é legal essa dúvida também. Receita não é, porque é uma Não. grana que está lá, é dinheiro, Parado. é estoque que está lá parado, se tirou uma foto, está lá, né? E, assim, por isso que normalmente a pergunta nem coloca esse valor. Mas Uma conta remunerada, de repente, né? numa dessa, agora nem tanto, mas há alguns meses, aí, 1, 2 anos, você tinha lá no Nubank pagando 100 do CDI e tal, não sei o quê. Então, aí você pode considerar isso daí, sem dúvida. Porque mesmo que está sendo utilizado no orçamento, a definição é de ativos líquidos de curto prazo. Isso dá uma briga, porque as ações, por exemplo, são líquidas, mas não são de curto prazo, tá? Essa grana que está na conta, ela é um ativo líquido de curto prazo. Então, você considera tudo que o enunciado falar, que é ativo líquido de curto prazo, que tem essa característica curto prazista, você considera, divide pelas despesas mensais e aí vai te dar 7 meses, por exemplo, né? Por exemplo, se você tem lá 100 mil e você gasta 20 mil, quando você, por mês, né? Quando você fizer essa conta, vai dar 5. Esse 5 é número de meses. São 5 meses que você tem de índice de cobertura, tá? Beleza? Felipe, Oi. esse líquido de curto prazo tem algum período ou ele tem que estar disponível imediato? Porque, por exemplo, eu tenho uma LCA, uma LCI, que aí ela vai ter aquela carência legal de 90 dias. Então, enquanto está na carência, não conta, mas saiu da carência, eu já jogo ela na conta ou Em tese, com 90 dias está enquadrado, né? Em tese, a gente considera 3 meses, tá? Dentro de 3 meses, a gente considera como um ativo líquido de curto prazo. Só que, de novo, a gente entra numa discussão, porque, pô, se eu preciso do dinheiro automaticamente,
isso já não é um ativo líquido na medida da minha necessidade. Eu duvido que o examinador entre numa discussão como essa, tá? Mas, em tese, a partir de 3 meses, até 3 meses, a gente deveria considerar como ativo líquido, tá? Para a pessoa física, é 3 meses que a gente considera. Beleza. Beleza? Vou falar um pouquinho do índice de endividamento. Esse é bastante tranquilo, tá? É só você, até porque ele aparece na fórmula, no formulário da Planejar, esse aqui, né? Então, você tem que lembrar que o endividamento é o percentual do seu patrimônio que está financiado. É isso, é o percentual do patrimônio que está financiado. Então, imagina que você tem um patrimônio total lá de 1 milhão. 300 mil são suas dívidas. Você divide aqui por 1 milhão e você vai chegar no 0,30 ou 30%, tá certo? Que é o seu índice de endividamento. Então, é isso aqui que você tem que lembrar, tá certo? Preciso decorar a fórmula? Não, tá no formulário da Planejar. Então, decorar não precisa, é só não... Eu já vi pessoal às vezes errar, porque divide o passivo pelo PL, tá? Cuidado. Então, é só ter em conta que se é o percentual do meu ativo que está financiado, tem que dividir pelo ativo, né? É isso aí. Aí depois tem o índice de liquidez, que é o ativo de curto prazo dividido pelo passivo de curto prazo, tá? Então vai ser aquele mesmo número lá que a gente estava utilizando para o índice de cobertura, só que aí você divide pelo passivo de curto prazo, que normalmente é a fatura fechada do cartão e nada além disso, tá? Não me lembro da última vez que caiu o índice de liquidez, tem caído muito pouco. Caiu, acho que há 2 ou 3 provas e anularam a questão porque fizeram cagada para variar nessas questões aí de orçamento, tá bom? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns exercícios aqui de orçamento familiar, porque está fresquinho na nossa cabeça aqui o que a gente acabou de falar, depois a gente fala dos outros assuntos. Então, normalmente, como é que acontece? Você tem um enunciadão, né? Uma família possui a seguinte situação patrimonial e financeira. Aí os caras saem falando o que tem. Tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, tem piririm, pororó, bererê, tá vendo? E aí, olha só, é grande o enunciado, né? Vocês devem lembrar. As últimas provas têm caído uns mais curtinhos também, né? Mas às vezes cai grandão. E aí o cara pergunta, qual que é o PL da família? Qual que é o resultado anual? E assim vai, tá certo? Então você tem que saber organizar a sua vida para calcular isso aí direitinho. Difícil? Não, não é difícil. Chato? Sim, é chato. Então, tem um método para se fazer isso, tá certo? E qual que é o método? Você vai utilizar 4 letras. A de ativo, P de passivo, R de receita e D de despesa. Tá certo? Então, você vai classificar cada uma das coisas por ativo, passivo, receita e despesa, tá certo? Você vai classificar direitinho. Então, nós vamos fazer isso juntos aqui, você me ajuda aí, tá bom? Renda líquida anual com salários de 800 mil, é o quê? Só fala a letra. É isso, R. PGBL com saldo líquido de 150 mil e aportes anuais de 20 mil. Ativo. Então, tá bom. Então, o que você está me dizendo é que isso aqui é ativo. E o 20 mil? Também é ativo, que investimento não conta no resultado. Não é nada. Esse 20 mil a gente não usa. Isso aí, perfeito. Eu também não uso. Isso aqui você ignora, tá? Isso aqui é só para confundir sua cabeça, isso não é nada. Você fala, mas peraí, não é uma despesa? Não, não é uma despesa, porque você não é um gasto, você está poupando isso, né? Num produto que se chama PGBL, tá certo? Mas você está poupando. Então, não dá para considerar isso como despesa, tá? Isso já foi questão de debate inúmeras vezes, hoje é meio que um consenso que não pode considerar isso como despesa, tá bom? 2 veículos financiados no valor de 100 mil. É o quê? Ativo. Mas não está financiado? O financiamento é passivo. O saldo devedor, né? Eita. Ele já tem o veículo. Ô, Felipe, Oi. só pegando um gancho nessa do PGBL, vamos supor que esses 20 mil, é porque a gente
considera que esses 20 mil faça parte já da receita da pessoa. Mas vamos supor que esse 20 mil venha de alguma renda extra, de alguma coisa assim. Teria que ser considerado de onde é a origem dele, não o destino dele, no caso aí, para a contabilidade, né? Exatamente. Se veio aqui da renda, a gente já considerou, né? Se vier de algum outro lugar, vai ser colocado aqui no enunciado e eu vou considerar no ativo, entendeu? O que eu não posso é considerar isso aqui no passivo, que normalmente era o modelo mental das pessoas, porque se eu faço um aporte de 20 mil, é dinheiro que está saindo da minha conta corrente, porque está indo para aquele produto. Mas ele não está indo embora. Despesa é aquilo que vai embora e você não tem uma contrapartida. Aqui está indo embora, mas você está, na verdade, poupando, né? Isso entra no índice de poupança, tá bom? Beleza? Muito bom. Financiamento imobiliário de 800 mil. E aí? É Passivo. passivo. Não passivo, porque eu estou falando do financiamento, tá, gente? Eu estou falando do financiamento. Não estou falando do imóvel. Se eu estivesse falando do imóvel, era um ativo, mas aqui eu estou falando do financiamento, tá? Então, passivo. Agora sim, imóvel com valor de mercado de 1,6 milhão. Ativo. É o ativo. Então, você percebeu que esse imóvel, 1,6 milhão entra no ativo, 800 mil está no passivo e, portanto, os outros 800 mil está no patrimônio líquido. Porque metade do imóvel é da família e outra metade é financiamento, perceberam? Por isso que a gente vai ter que classificar bonitinho aí. Casa de praia no valor de 900 mil. Ativo. Perfeito. Financiamento de veículos no valor de 70 mil. Passivo. Passivo. Lembra que a gente já pôs o veículo aqui como ativo. O financiamento é passivo. Gasto com educação no valor de 82 mil anuais. Despesa. Despesa. Gastos com cartão de crédito no valor de 220 mil anuais. Despesa. Despesa. Despesa também. Seguro com automóvel no valor de 8 mil anuais. Despesa. Despesa. Não, uma despesa. Mas peraí, e se tiver um sinistro? Esse 8 mil não é um investimento que eu estou fazendo aí, caso... Não é. Estou querendo confundir a cabeça de vocês. Não é. Não tem essas dúvidas, certo? O seguro na vida da gente é um gasto. É um gasto. Você entendeu? Se não existisse risco de sinistro, você não precisaria ter esse gasto. Como existe risco de sinistro, você tem o gasto. Tá? A franquia entraria como despesa, né? Também. A franquia paga na hora do sinistro. Sem dúvida, né? É um gasto também, certo? Tudo isso para manter o valor do ativo, percebeu? Não é que você está ganhando nada, você só está mantendo o valor do ativo. Tá? Seguro residencial no valor de 4 mil. Bom, já falamos bastante, né? Despesa. Seguro de vida no valor de 5.200 e cobertura de 1 milhão. Despesa e ignora. Tá, então 5.200 é despesa e 1 milhão é o quê? Ignora. Não é nada, exatamente. Gasto com saúde no valor de 60 mil. Despesa. É despesa. Às vezes acontece aqui. Segura aí. Despesa. Fundo DI no valor de 50 mil. Ativo. 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 Investimento em ações no valor de 300 mil. Ativo. Ativo. Dividendos recebidos no valor de 15 mil anuais. Receita. Receita. Eita. Fatura fechada no cartão de crédito no valor de 20 mil. Passivo. 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 Parcela, percebeu que, ó, gastos com cartão de crédito no valor de 220 mil anuais é despesa, tá certo? Porque é algo usual, é fluxo. Mas esses 20 mil é o que eu estou devendo, que faz parte desse 220 aqui, tá certo? Esse 20 mil é o que eu estou devendo no mês. Beleza? Então, é um passivo que eu tenho. Parcela de financiamentos imobiliários e de veículos no valor de 170 mil anuais. Despesa. 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 Beleza. Rendimentos líquidos sobre investimentos no valor de 5 mil anuais. Receita. Receita.
Receita. É isso aí. Muito bom. Aí, olha só. Nessa Professor, Oi, pode falar. só antes de entrar na questão, tá? Consórcio de 600 mil reais, tá? E aí, 12 mil por ano de... Como eu lançaria, né? Porque eu sei que daqui a pouco pode ter uma questão dessas, né? Querendo ou não, o consórcio é um investimento que eu faço para mim ter um valor lá na frente, né? Ou até mesmo antecipar, né? Exatamente. É o mesmo tratamento que você faria com o PGBL. A discussão se consórcio é pior ou melhor na vida Não, mas eu não estou questionando isso, né? Porque, tipo, hoje eu estou pagando consórcio, tá? 12 mil ano seria uma despesa, tá? Mas isso eu não ia lançar lá no meu passivo e nem no ativo esse consórcio? A carta, né, os A 600 carta mil, eu acho que 600 ele mil, entraria como... porque, Ele seria como uma cobertura de um seguro. Você não vai tá, considerar que você Não, não mas tem se ainda, né? Eu acho, não sei. tá, no meu entendimento eu teria que a lançar os carta 600 não mil. está contemplada, se a carta não está contemplada, ela não é ativo seu. Você, por enquanto, está pagando despesa. A partir do momento que ela está contemplada, você tem aquele valor como um ativo seu, entendeu? Pois é, Mas porque ela não está contemplada, ela é despesa. eu já vi pessoas lançar como ativo e lançar despesa só o devedor do consórcio, né? Então, gente, é igual o PGBL, igualzinho o PGBL. Quando você tem um PGBL, tudo bem, o ativo é seu. A carta não está contemplada, não é sua ainda, mas você tem um valor que é seu, que foi pago para o consórcio, para a empresa de consórcio. Esse valor é seu, independente da carta não ter sido contemplada. É um ativo ilíquido, você não tem como usar, porque a carta não foi contemplada, entretanto, é um ativo. É muito diferente você gastar isso em pinga, gastar isso em roupa, gastar isso em sapato, ou você pagar a parcela do consórcio. Quando você paga a parcela do consórcio, você está fazendo uma poupança forçada para depois ter uma carta de crédito lá. Eu não gosto de consórcio, de modo geral, tá? Mas você está fazendo. Em alguns casos eu acho uma boa, tá? Acho que tem casos e casos. Você está lá fazendo uma poupança forçada, construindo uma carta que pode sair antes ou sair depois, mas você está construindo um ativo. Então, o valor das parcelas pagas, o valor líquido, tirando taxa de administração do consórcio, tirando reserva, tirando tudo que o líquido é ativo, tá certo? E, em tese, a rigor, a gente deveria considerar como despesa somente a parte dos gastos, das taxas do consórcio, tá? Porque mês a mês você está lá gastando, você está tendo despesas, mas essas não são despesas de verdade, são aportes numa poupança forçada que está sendo feita no consórcio. Porque senão, daqui a pouco, até o que eu invisto em poupança, você vai querer considerar como despesa? Não, a natureza é a mesma. PGBL, consórcio, poupança, fundo DI, a gente pode discutir se são bons ou maus investimentos, mas são formas de você construir patrimônio e, portanto, não são despesas, tá bom? Perfeito. Vamos lá, então. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai agregar cada um desses valores aqui. Você não marcou as letrinhas? Marcou as letrinhas. Então, você vai somar tudo que foi marcado com a letrinha A, tá certo? Então, se eu pegar todos os As que tá na tela anterior e nessa tela aí, eu vou chegar à minha totalização dos valores dos ativos, do A, tá? Eu não vou fazer a soma aqui, mas se você fizer direitinho, vai dar 3 milhões e 100 mil, tá? 3 milhões e 100 mil. Beleza? Se você pegar todos os P's e somar, você vai chegar em 890 mil. Se você pegar todos os R's, que são as receitas, e somá-los, você vai chegar em 820 mil. Isso no ano, tá? Que estão querendo me derrubar, não é possível, vou te falar, hein? Segura aí, galera. A gente encosta o negócio na tela, a mão na tela, o bicho fecha. Que é isso? De novo, então vamos lá.
Vocês estão vendo a tela ou não? A questão, sim. Está aparecendo aí, né? Tá, então vamos lá, de novo. Os ativos, se você somar todos os ativos, você vai chegar num valor de 3.100.000, tá certo? Se você somar todos os passivos, você vai chegar em 890.000. Se você somar todas as receitas, você vai chegar em 820.000. Se você somar todas as despesas, os Dzinhos, você vai chegar em 549.200. Tá? É só uma suminha básica aí dos itens que a gente andou colocando aí, tá bom? Aí, com esses valores aqui, você vai resolver tudo que tiver que ser resolvido, é bem tranquilo, né? Olha só, se liga. Vamos lá. Considerando os dados do enunciado, qual é o patrimônio líquido da família? Bom, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, vamos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o total do ativo, né? A gente viu que o ativo é 3.100, então você vai pegar lá 3.100.000, vamos lá, e vai fazer menos o passivo. Passivo a gente viu que é 890.000, certo? 890.000. Então, você vai fazer 3.100 menos 890.000. Né? Se você fizer essa conta, você vai chegar em 2.210, tá certo? 3.100 menos 890, vamos ver se é isso mesmo. É isso, eu fiz aqui. É isso aí, 2.210. Aí você marca 2.210, uma conta simples. Tá? Por que você só tem que tomar cuidado para interpretar corretamente que vai em cada lugar e se organizar na hora de colocar as letrinhas. Tá? O desafio é esse. 2. Considerando os dados do enunciado, qual é o resultado anual da família? O resultado da família vai ser receitas menos despesas, tá certo? Quanto que eram as receitas? 820.000, tá? A gente agregou lá. Quanto que eram as despesas? 549.200, tá certo? Faz um menos o outro, você vai chegar em 270.800. Beleza? Conta de menos, tranquila também. Considerando os dados do enunciado, qual é o índice de poupança da família? A gente acabou não falando, né, do índice de poupança antes. Índice de poupança é sempre o valor do seu resultado sobre receitas, tá certo? Então, se eu tenho um índice de poupança de 0,50, quer dizer que metade da minha renda vai para a poupança, né? E quando eu falo poupança, não é o produto caderneta de poupança, mas eu vou poupar, seja comprando ações, seja no PGBL, enfim, eu vou poupar para o futuro, tá certo? Então, quanto que era o meu resultado? O meu resultado aqui, ó, 270.800, né? Até esqueci de colocar aqui. 270.800, tá certo? 270.800. Quanto é que eram as minhas receitas? Então, se você buscar aqui na tela, você vai ver que as receitas eram 820.000. Então, dos 820.000 que eu ganho, que a família ganha, 270.800 vai para a construção do patrimônio, vai para a poupança. Se eu pegar 270.800 e dividir por 820.000, então 270.800, opa, 270.800, 820, divide 33%, 33,02, né? Então, é a alternativa A, 33,02 é o índice de poupança. Já aconteceu, tá, pessoal? Do pessoal falar, índice de poupança é tanto, né? Eu tenho um resultado de tanto, calcula para mim qual é a receita, qual é a renda que essa família tem. A conta de chegada, né? Mudou as variáveis, né? Quer dizer, as variáveis são as mesmas, mas o que está se perguntando é outra coisa.
é qual é a renda da família. Num enunciado mais curto pode ser perguntado isso. O que você tem que saber? Que índice de poupança é quanto da renda que é poupado. Se o índice de poupança é 0,40, 40% da renda é poupada. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então tá bom, para a próxima aqui. Olha só. Considerando os dados do enunciado, qual é o índice de cobertura da família? Como é que a gente vai calcular aí o índice de cobertura? A gente precisa pegar os investimentos líquidos de curto prazo, né? E vai dividir isso daí pela despesa mês, despesa mensal. Por quê? Porque lembra, esse índice de cobertura é quantos meses a família consegue sobreviver com aqueles valores de investimento de curto prazo, líquidos de curto prazo. Tá certo? Muito bem. O que vai ser o investimento líquido de curto prazo aí? Vai ser o fundo DI, né? Aqueles 50 mil. Não tinha mais nada que desse para a gente utilizar. Então, 50 mil. O que poderia ter a mais? Caderneta de poupança no valor de tanto. Você consideraria. Tinha perguntado, né, Isabela? Tinha esquecido da poupança. É que eu só tenho tanta raiva da caderneta de poupança que eu deleto que existe. Mas é caderneta de poupança, né? Valor em conta corrente, se for dado no enunciado, tudo isso você pode considerar. E quanto que é a despesa mensal? Eu tinha a despesa anual, né? A despesa anual era quanto? Tá aqui, ó, 549.200. Então precisa mensalizar isso aí, né? 549.200 dividido por 12. 549.200, enter, 12 divide, 45.766.67. 45.766.67. 45.766.67. Beleza? E aí você vai fazer a divisão. Então, 50 mil dividido por isso. 50 mil divide 1,09. Se tivesse com uma casa decimal aí, marcava a letra A, né? É verdade. Olha lá. 1,09. Tá certo? Tem que ficar esperto nisso daí. Agora, olha só. Poderia ter alguma coisa nesse enunciado do tipo, o que você recomendaria, né? Poderia ser um enunciado mais curto, que você calcula o índice de cobertura, né? E depois, como que você resolveria isso daí? Se você colocaria um maior número de ativos líquidos de curto prazo, enfim. E aí você teria que responder que essa reserva de emergência ela está mal dimensionada, né? Você tem um mês aí de cobertura, então deveria ter pelo menos 3 meses de cobertura. Então, essa interpretação também você tem que saber. Beleza? Ficou claro até aqui? Considerando os dados do enunciado, qual é o índice de endividamento da família? Galera, falei para vocês, índice de endividamento é quanto do patrimônio que está financiado. Então, pega o patrimônio total, o ativo total, né? Lembra que o patrimônio total, falar em patrimônio líquido é ativo menos a dívida. Se eu falar em patrimônio, de uma forma geral, não líquido, porque líquido quer dizer isso, é você tirar o passivo, tirar a dívida. Agora, falou em patrimônio, é tudo, é o ativo. Qual que é o ativo dessa família, o ativo total dessa família? 3 pós 100, 3 milhões e 100 mil. A gente tinha totalizado, lembra? Então, tudo que a família tem é 3 milhões e 100 mil. Tá vendo? Beleza. Quanto disso é financiado? Você vai colocar aquilo que são as dívidas da família, que eram 890 mil. 190 mil, tá certo? Então, é quanto do patrimônio total, ou seja, do ativo da família, que está financiado. 890 dividido por 3.100. Por 890, né? 3.100 divide, olha lá, 28,71%, tá certo? 28,71%, né? Ou 0,29, né? Se a gente for arredondar aqui.
poderia aparecer, tá, pessoal? 29%, mais exato 28,71%. Pode aparecer em porcentagem, pode aparecer em decimal, mesma coisa, tá? Então, como aqui apareceu em decimal e com 2 casas só, 0,29. Tranquilo? Fechado? Beleza? Dúvidas? Então, assim, por que eu falo para vocês deixarem para o final essa questão? Porque toma tempo, você vê, para a gente fazer 5 questões, a gente ficou aqui mastigando, né? E aí, se tiver algum erro de enunciado, algum erro de alternativa, você vai ficar sem brincadeira, você vai ficar 20, 25, 30 minutos nessa questão e você perde o resto da prova. Então, deixa para o final, faz toda a prova, aí depois você volta aqui, tá bom? Muito bom. Vou fazer o seguinte agora. Vamos só retomar o que vem depois disso, né? Depois dessa parte. Porque essa matéria, ela tem a parte aqui do orçamento, do balanço patrimonial, né? Termina aqui. E depois vem uma série de questões e de temas relativos a financiamento, dívidas e financiamento. Por quê? Porque o planejador financeiro, ele deve ser capaz de olhar, por exemplo, para a vida de um indivíduo, de uma família, e falar, cara, você está pagando aqui 5% ao mês nos juros rotativos, no juro do cheque especial. Você está pagando só o mínimo da fatura do cartão de crédito, o banco te ama, mas você está fazendo um mal para você absurdo. Que a taxa que você está incorrendo aí é 10%, 11% ao mês, é absurdo. Por isso que tem essa matéria aqui, que vai lidar com isso, vai falar sobre cada uma das modalidades que a gente tem para levantar recursos quando a família precisa levantar recursos, tá certo? Então, olha só, você tem que lembrar os empréstimos pessoais, né, que são, de um modo geral, né, tirando o rotativo do cartão de crédito, tirando cheque especial, esses empréstimos pessoais aqui, eles tendem a ter uma taxa de juros muito alta. Então, você pode ser cobrado também na prova, fazer rearranjos na vida pessoal dessa família, na vida financeira, de forma a contratar empréstimos e financiamentos mais baratos do que essas modalidades que têm uma taxa maior, uma taxa mais alta, né? E aí a gente fala de alguns, né, que você tem que lembrar, no rotativo, juros é muito alto, tá certo? Limite é de acordo com a movimentação financeira do cliente e tal. Existe uma coisa importante aqui que tem que ser utilizada com cuidado, mas tem que ser utilizada, que é aqueles dias de cheque especial sem pagar juros, né? Precisa lembrar que paga IOF, né? Paga IOF, porque é operação financeira. Então, isso é chatinho, né? Mas precisa levar em consideração. Tem gente que entra toda hora nesses 10 dias, 6 dias, 7 dias sem juros e esquece que paga IOF. Então, é uma grana que você está pagando, não tem jeito, tá? Muito bom. Aí tem a questão do cartão de crédito, né? Não tem caído muita coisa do cartão, não me lembro de os alunos falarem que tenha caído questões sobre cartão de crédito, tá? Então, mas é sempre bom lembrar, né, que quando você paga o mínimo da fatura, você está tomando um empréstimo a juros altos, né? Então, não vale a pena. Ok. Consignado, pessoal, eu acho que consignado tende a cair bastante na prova, né? Tem caído menos do que eu imaginaria que deveria cair, tá certo? Então, vamos ficar esperto que é capaz que venha à tona aí nas próximas provas, tá? Então, olha só, você tem basicamente coisas que você tem que lembrar que são muito importantes, né? Que são esses numerozinhos, principalmente isso que está em azul. Olha só, você tem a margem consignável e ela é o valor máximo que pode ser comprometido da renda, tá certo? Então, olha só, 35%, esse número é importante que você saiba, dos quais 5% somente para despesa de cartão de crédito, né? Então, acaba sendo 30% o que se exclui do cartão de crédito, tá certo? E você tem aí 5% que tem que
ser alocado no cartão de crédito. Você não pode alocar um consignado sem cartão, jogar 35% no produto sem cartão, tá? Felipe, Oi? o do INSS é 35 mais 5 do cartão, hoje em dia. Ah, é? É, Certeza disso? houve uma mudança alguns anos atrás, e certeza eu trabalho com isso. Aí é 35 mais 5 do cartão. 35 mais 5? Eu vou checar então. Mas você está falando com muita convicção, cara. Os órgãos públicos, a maioria dos órgãos públicos são 30 mais 5. O INSS é o único que está 30. Chegou uma época no meio da pandemia que foi 40 mais 5, tá? Mas depois voltou ao normal de 35 mais 5. Ah, então tá bom. Moço tem me falado, não sabia disso não. Eu vou atualizar lá então, tá bom. Então, olha só. A grande vantagem são taxas mais baixas porque você tem uma certa garantia. A garantia é o fluxo de caixa que o funcionário vai receber, né? Então, isso é bastante importante. Incide IOF, porque é operação financeira, e isso tem que estar dentro do SET, né? Toda operação financeira, ela tem que mostrar o seu custo efetivo total, que inclui todas as taxas, inclusive o IOF. Beleza? Muito bom. Aí a gente fala de CDC versus leasing. Tem uma coisa muito importante que você precisa lembrar, que CDC é uma operação financeira e, portanto, vai ter IOF, tá certo? Isso entra lá no SET. Leasing não tem IOF. Essa é uma questão que volta e meia ela aparece novamente, tá? Como é que eu faço cálculo de SET, né, de custo efetivo total? Você sempre vai considerar tudo que é pago, né? O dinheiro que o cara está levando como empréstimo ou como financiamento, por exemplo, aqui os 40 mil, tá certo? Você soma todas as taxas, 350, 705,84 aqui, e essa grana toda que está dando 41,055,84, você está pegando como empréstimo. Mas você leva para casa só 40 mil. O resto você usou para pagar as taxas do empréstimo que você está tomando, né? Parece bem injusto, mas a vida não é justa, tá certo? Então, você paga tudo isso aqui, mas você leva para casa só o líquido, que são os 40 mil, que é o valor do empréstimo que você tomou, tá certo? Então, você considera isso como a sua saída de caixa, como a sua entrada de caixa, embora você esteja levando só 40 mil para casa, e aí depois você paga tudo aqui no final, e a taxa que é calculada, então, é que é o SET, o custo efetivo total. Então, se cair alguma coisa, lembra disso. É só você adicionar o valor de todas as taxas à grana que você está levando. Você não está levando, mas você adiciona para fazer o cálculo da taxa de juros. Tá bom? Professor, Oi. mas aqui tem que ter um cuidado, né? Porque normalmente a gente que trabalha numa instituição financeira, a gente faz o CAIS de 40 mil e acaba descontando. Em vez de ele levar os 40, vai descontar a TAC, entende? Daí, porque senão tu vai colocar ali, se tu pegar o valor da parcela, pegar sobre 41 ou pegar sobre 39, vai dar uma diferença, né? Isso tem que ser dado no enunciado, né? Se esse valor, quanto que a pessoa realmente vai levar no empréstimo, tá certo? É que nesse caso aqui, eu estou imaginando, talvez deveria estar mais claro no enunciado, que ele precisa dos 40 mil reais, vai levar para casa os 40 mil reais, entendeu? Sim. Mas isso tem que ser deixado claro aí no enunciado. Aqui ficou meio confuso um pouco, né? Professor. Felipe, outra coisa. A SET costuma ser calculada em base anual 365. Eles cobram esse preciosismo porque dá diferença. Se você fizer a conta só dos 12 meses, 30 dias, vai para a base 360, então dá diferença no resultado da taxa. É o Banco Central que manda ser calculado assim, botar no contrato e tudo. É que normalmente, o que acontece? E já caiu assim na prova, tá? Vou te falar como que tem... Faz tempo que não cai, mas às vezes que caiu foi o seguinte, tá aqui os meses, né? Então, fala um empréstimo de 10 meses, tal, não sei o quê, e o cara pergunta o seguinte, qual é o SET mensal? Você tem que calcular o SET mensal. Então, você não entra no mérito do número de dias, você tem os valores aqui
os PMTs mensais, você tem o valor que ele está levando e você calcula o SET mensal, sem entrar no mérito de ser base 360, 365 ou o que for, tá? Então, é assim que é pedido na prova. Ô, Felipe, para chegar nesse SET mensal aí, a gente usava o PV, o 41 mil lá, o valor Isso. somado 41.055 como Isso. PV. Isso. Esse é o PV. Aí teria um PMT que foi dado, que é esse aqui, tá certo? E Uhum. aí você pega o número de parcelas, né? O número de parcelas aqui é 12, tá certo? E aí você vai chegar. Beleza. Muito bom. Aí depois vem a parte do leasing, né? O leasing, você precisa lembrar muito disso, tá? Se cobra muito que não tem IOF e tem a questão de você poder ter a opção de compra do bem no final, né? Compra do bem pelo valor estabelecido, tá certo? Precisa lembrar desses prazos mínimos, tá certo? 2 anos para bens com vida econômica até 5 anos e 3 anos para bens com vida superior a 5 anos. Legal? Outra coisa, lembra que leasing é a mesma coisa que arrendamento mercantil, porque às vezes o cara pergunta de arrendamento mercantil e dá um nó na cabeça dos alunos. Leasing, arrendamento mercantil, é a mesma coisa. O arrendador é o banco e o arrendatário é quem está contratando, tá certo? É o cliente. Bom, Eu não sei se você tem mais informações, Felipe, mas assim, os bancos têm até desestimulado ultimamente a questão do leasing, por causa de questão contábil deles, por causa de balança, aquela coisa toda, que os ativos tem que ficar no balanço lá do banco. Aí eles estão até. Eu mesmo trabalho em instituição financeira, a gente não tem mais nem propaganda de leasing, oferta, nem nada falando sobre essa questão mais. é isso mesmo, porque o leasing operacional, né, na verdade, o que que ele é? Como se eu estivesse alugando, né? Eu, cliente, estou alugando o bem continua lá no balanço do banco e eu estou alugando esse bem. E isso acaba tendo implicações não interessantes do ponto de vista contábil para as instituições financeiras, né? É isso mesmo. Felipe, chega a cair diferenciação mais a fundo entre leasing operacional e financeiro, questão de prazo mínimo, cargo de manutenção a quem fica, o valor para adquirir o bem se for exercido, ou só mesmo ter uma ideia? Não me lembro de ter caído nunca nada nesse sentido, tá? Mas é aquela história, né? Eu não ponho minha palavra nisso, porque a gente tem visto cair coisas ultimamente que não costumavam a ser cobradas, né? Mas, de um modo geral, não me lembro de eles cobrarem a diferenciação entre leasing operacional e leasing financeiro, tá? Bom, aí a gente fala um pouco de consórcio, né? Na questão do consórcio, a gente precisa lembrar que o consórcio, ele é uma união, né, de pessoas que estão fazendo tipo um crowdfunding ou alguma coisa assim, né, como se diz hoje, e você tem a contemplação de cartas de crédito, às vezes via lance, às vezes por sorteio, mas é assim que funciona. O grande lance do consórcio é que ele vai ter algumas taxas, taxa de administração, fundo de reserva, seguro prestamista e taxa de adesão. Então, tudo isso acaba tornando o consórcio, para aqueles que são contemplados do meio para o final, do ponto de vista de resultado, acaba sendo algo menos interessante. Para aqueles que são contemplados no início do consórcio, acaba sendo muito interessante, porque você utiliza uma carta de crédito, um dinheiro que está na sua mão agora. Muitas vezes você compra um imóvel como se você tivesse esse dinheiro na mão e você vai diluir o pagamento ao longo do tempo, né? Então, o grande lance do consórcio é você ser contemplado, seja por sorteio, seja via lance, nos primeiros meses que você participa desse consórcio, tá? O que normalmente cai é você saber que tem essas taxas, né? O que é taxa de administração, o que é fundo de reserva, seguro prestamista e assim por diante, tá? Saber que não tem taxas de juros, né? O que cai também. Depois a gente vai ver uma questão lá que normalmente cai.
Tá? Professor, Oi. só voltando ali nesse slide, ali fala que é incorreto, acho que foi na aula mesmo que eu vi, né? Hoje não tem mais taxa de adesão, né? No consórcio. Porque olha, tipo, aqui na escrita, esse nome é incorreto. Na verdade, o que ocorre é a Sim. antecipação de taxa de administração. Ou seja, então não tem taxa de adesão, né? Não tem, mas é utilizado no mercado. O pessoal chama de taxa de adesão, tá? Do ponto de vista de rigor mesmo, do que é o correto pela legislação, é a antecipação da taxa de administração. Não tem taxa de adesão. Tá? Mas e outra questão aqui, eu estou me perguntando se vai, de fato, daqui a pouco cair na prova. Seguro prestamista não é obrigatório no consórcio, né? Que como a Planejar cobra isso? Desculpa, eu não entendi. Se o seguro prestamista... O seguro prestamista, quando tu faz um consórcio, ele não é obrigatório, né? Tipo, a pessoa pode aderir ou não. Como a Planejar cobra isso? Porque daqui a pouco vai ela perguntar lá, quais são as taxas do consórcio? Mas depende do regulamento. Tem consórcio que no regulamento consta que o cara tem que fazer o seguro prestamista. Tá. Então, você fica na mão do regulamento do consórcio, né? Então, Pois mas em razão à questão da Planejar, né? Então, tipo... mas o que ela cobraria, né? Se ela cobrar alguma coisa do tipo, pela legislação é obrigatório que o consorciado tenha seguro prestamista? Não, ele pela legislação não. Mas se tiver no regulamento do consórcio, para ele aderir ao consórcio, ele vai ter que contratar o seguro prestamista, não tem jeito. Beleza? Não é obrigatório, mas também não é proibido, né? Então fica a cargo. E também não é uma decisão da pessoa que vai participar do consórcio, né? Você está de acordo com o regulamento do consórcio que você vai entrar. Que já é diferente dos seguros do financiamento imobiliário, né? Exatamente. É porque diferente de uma operação de crédito em si, em que o seguro prestamista, tipo, não é obrigatório você fazer uma linha de crédito, o consórcio ele não é uma linha de crédito, ele é considerado como um produto, alguma coisa assim nesse sentido, né? Porque a pessoa não é obrigada a ter um consórcio. Assim, eu penso dessa forma. Eu acho que um empréstimo, quando você vai falar de seguro prestamista numa linha de crédito ou de um empréstimo, você acaba tendo aquela questão de venda. Você só entra nele com o seguro por conta de N fatores, né? Como você disse, do regulamento do produto, né? No consórcio é o seguinte, a gente resolve aqui que a gente quer melhorar de vida e vamos juntar nosso dinheirinho aqui, vamos dar um dinheiro por mês e a gente sorteia alguém para levar a bolada mês a mês, né? E aí cada um compra o seu bem. Então é uma forma, né? É uma forma, inclusive, muito criativa, né? Típico de brasileiro isso daí, de você juntar a grana de uma galera e ir antecipando a aquisição de bens, porque senão cada um ia ficar colocando o seu dinheiro na poupança, em fundo de investimento e tal, e todo mundo ia demorar não sei quanto tempo para usufruir do bem. Assim não, as primeiras parcelas são juntadas, você já contempla os primeiros e eles já vão usufruindo do bem. É por isso que quem se dá bem no consórcio é aquele que é contemplado no começo, que já usufrui do capital de todo mundo logo no começo. É esse o ponto. Então, por isso que vale a pena, inclusive, em muitos casos, a gente já viu, tem gente que tem bastante grana. O cara entra no consórcio, porque financeiramente vale a pena, dá um lance alto, leva a carta contemplada, e aquele dinheiro que faltou, né, o cara deu 65%, 70% do lance. Os 30% restantes é uma grana que praticamente ele tomou sem juros. Não é sem juros porque tem essas taxas, mas com juros muito baixos. Aí que vale a pena você ter consórcio. Bom, financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário, o que cai muito fortemente são os seguros habitacionais obrigatórios, tá? DFI, danos físicos ao imóvel, e o MIP, né? Morte e invalidez permanente. Você tem que ficar muito esperto em algumas questões aqui, principalmente na questão da proporcionalidade da indenização e da participação da renda familiar. Então, por exemplo, você e seu marido, você e sua esposa foram lá e compraram um determinado imóvel, compraram em conjunto, metade do imóvel é de um, metade é do outro. Isso não quer dizer que
se um de vocês dois vier a faltar, o saldo devedor vai ser diminuído em 50%. O que eu estou querendo dizer? Vamos por um exemplo. Você comprou um imóvel de 1 milhão, tá certo? 500 mil é seu, 500 mil é dele, tá certo? É isso, divide em 2. Entretanto, esse imóvel de 1 milhão, ele tem uma dívida de 400 mil, tá? Está financiado esses 400 mil. Agora, vamos supor que você responde por 70% da renda familiar e o seu cônjuge responde por 30% da renda familiar. Se o seu cônjuge vier a faltar, então, aconteceu alguma coisa com o seu cônjuge, o que vai acontecer? Você, como é responsável por 70% da renda familiar e declarou isso na contratação do seguro, você vai ficar com um saldo devedor de 280 mil. Como ele era responsável por 30%, 120 mil, que era a parte dele do financiamento, vai ser coberto pelo seguro. E os 280 mil restantes é que ficam ao seu cargo, tá? Então, isso é importante, que o que manda na indenização, se há um sinistro, é a composição de renda do imóvel, tá certo? Composição de renda familiar. Depois tem a parte de crédito rural. O que você precisa lembrar é que no caso do crédito rural, você pode utilizar para custeio de produção e comercialização em toda a cadeia, tá certo? Então, qualquer atividade de produção e comercialização, você vai poder utilizar o crédito rural. Normalmente as questões elas vão nessa linha. Depois tem BNDES, né? BNDES não tem caído muito ultimamente, principalmente porque o governo Bolsonaro, tal, o BNDES estava bem em baixa, né? O pessoal falava muito pouco. Não sei se agora com o governo Lula isso vai voltar mais fortemente, mas tem se falado pouco ultimamente, né? Você tem operações diretas e indiretas. Nas operações diretas, o que manda é isso aqui, taxa de risco de crédito. Geralmente é o que diferencia o custo das operações. Nas indiretas, o que vai mandar são essas duas taxas. A taxa de intermediação financeira, porque nas indiretas você tem uma instituição financeira no meio, e a remuneração, então, dessa instituição financeira credenciada. Tá? Pessoal, para a gente finalizar, tem também crédito educacional e tem penhor, tá? Crédito educacional tem algumas questões para a gente se lembrar, que o FIES é até 3 salários mínimos e o PFIES é até 5 salários mínimos. Então, precisa saber isso daí, né? Muito detalhezinho, mas precisa saber isso daí, tá? Felipe, normalmente, quando a Planejar cobra questões a respeito dessas linhas de crédito, elas podem vir em cases ou mais teórica? Porque eu não tenho visto muito nos simulados, tanto da mundo financeiro quanto de outros paralelos, assim, eu não vi questões mais complexas. Você tem algum exemplo? O que acontece é que até os, sei lá, até os 3 últimos exames, estava esquecido, né? A Planejar quase não cobrava isso. Agora ela tem cobrado de uma forma mais normativa do que com cases. Eu vou mostrar as questões aqui para vocês, vocês vão ter uma ideia de como tem caído. Que bom. E essas questões que eu vou mostrar são questões que caíram mesmo, tá? Bom, vamos lá então. Vamos só falar do penhor aqui rapidão antes da gente fazer as questões. Penhor é para objetos de valor, tá certo? Então, isso aqui até caiu essa de caneta, o pessoal ficou meio assim ressabiado. Caneta, nem sabia que você podia penhorar a caneta. As canetas Montblanc, não vai pegar sua bic e tentar penhorar que não vai adiantar nada. Né? Então, são as canetas de alto valor aí, tá certo? A operação ela pode ser renovada, né, quantas vezes precisar. Tem uma coisa muito importante, o penhor acaba sendo interessante, porque às vezes a pessoa está com o nome negativado, mas como o penhor tem garantia, você não tem essa avaliação de crédito, né, da pessoa física. Então, né, acaba sendo uma operação interessante, tá bom? E pode ser até 100% do valor do bem. Aqui está um percentual,
Esse percentual pode ser até 100% do valor do bem. Tá bom? Muito bom. Bora lá fazer as questões agora? Pô, hoje tá longo aqui o negócio, hein? A parte teórica foi bem longa. Aqui, ó. Vamos lá, então. Essa aqui ainda é um pouquinho da parte anterior, mas vamos fazer. O casal possui renda mensal de R$ 35.000 e um resultado financeiro mensal de 5.000. Então, olha só, se a renda é 35 e o resultado é 5, as despesas são de 30.000, beleza? Muito bem. Ambos possuem emprego na forma CLT e não possuem qualquer reserva de emergência com liquidez. O patrimônio do casal, isso aqui é um problema, não possuir reserva de emergência. O patrimônio do casal se restringe a bens em uso, o apartamento, o carro, tal. Qual opção seria mais adequada a esse casal na constituição de um fundo de emergência? E aí, o que você tem que lembrar é que a reserva, fundo de emergência, ele tem que ser constituído de ativos de alta liquidez e de baixo risco, risco de mercado e baixo risco de crédito, tá certo? Aí a alternativa A fala de LCIs e LCA e um valor de 120.000. Pensa comigo, se as despesas são de 30.000, 120.000 é interessante, 4 meses, está dentro, né? Então esse valor está ok. 120. Aí tem um valor de 600.000 aqui, que é meio que absurdo, dá uns 20 meses. Seria uma reserva de emergência muito alta, ainda mais para um casal que é CLT, né? Que se alguém for mandado embora, geralmente tem o valor da rescisão e tal. Então isso aqui está errado, né? Os outros 3 é para a gente avaliar. Qual que é a alternativa correta? A alternativa A fala de LCIs e LCAs para alocar o fundo de emergência. A alternativa B fala de NTNBs, vencimento em 2050. E a alternativa C fala de CDBs de primeira linha com liquidez diária. Qual das 3 é a adequada? Letra C. Eu vou na C por liquidez. A C também é liquidez. Não tem muito o que falar, né? Porque LCI e LCA não tem liquidez, normalmente. Então, eu nem sei o prazo, não fala o prazo, mas não dá para contar que tenha liquidez. Né? NTNB 2050 é roda gigante, é quase ações isso aqui. Quando você olha a vol, a volatilidade de uma NTNB 2050, você vai ver que se assemelha ao índice Bovespa, até um pouco mais alto que o índice Bovespa, dependendo. Tá bom? Então, como é longo prazo, tudo bem que você pode vender no Tesouro Direto, mas ela é longo prazo, então o valor flutua muito. Questão 7. Sobre o crédito consignado, analise as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Aí tem alguns pontos aqui. É uma modalidade de empréstimo em que o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do tomador de recursos. Está certo isso aqui? Verdade. Verdade. A margem consignável é o valor máximo da remuneração recebida que pode ser comprometida com o empréstimo consignado, que é o limite máximo de amortização de operações de crédito nos proventos e nos benefícios dos servidores públicos federais, dos trabalhadores regidos pela CLT e dos aposentados do INSS, é de 25%, dos quais 5% exclusivamente para despesas e saques com cartão de crédito. Bom, já vimos que 25 não é, né? Vou pedir uma coisa, deixa eu checar direitinho pelo seguinte, a Planejar, ela só cobra alguma alteração depois de 6 meses, tá? Então, o que acontece? Eles não vão cobrar esses limites justamente porque está tendo essas alterações. Então, quando acontecem essas alterações de percentual, os caras tiram o pé e não cobram na questão, porque fica uma insegurança se eu coloco o atual ou coloco o anterior, né? Então, eles têm um comprometimento, a Ambima e a Planejar, de cobrar somente alterações, seja elas de modus operandi ou de valores, de como as coisas funcionam depois de 6 meses, tá? Mas eu vou checar direitinho para deixar atualizadinho para vocês e eu volto. Além de mudar lá na plataforma, eu aviso vocês, tá bom? Beleza. De qualquer forma, está errada a afirmação 2. Afirmação 3. No cartão consignado, o valor mínimo da fatura pode ser descontado automaticamente do salário ou benefício INSS.
por ter o pagamento mínimo já descontado tem taxas mais baixas do que os cartões de crédito tradicionais. E aí, tá correto isso aí? Não, tem que ser descontado tudo. Oi? Ele vai descontar tudo, não? Vai descontar só 5% do... Vai descontar não o mínimo da fatura, vai descontar tudo. Está na margem. Não, mas é que está falando do cartão em si, né? Então, o que acontece? Está correto, porque você pode utilizar o cartão e o que vai acontecer é que você vai ter esse desconto dessa forma, né? Então, pode ser descontado automaticamente do salário. Então, o que você, com isso, você está utilizando o cartão e isso você não tem uma fatura para pagar, isso vai ser automaticamente descontado do salário. Essa é a ênfase que a questão está dando. Desde tá? que não passe o percentual máximo de 5%, né? Exatamente. É o percentual mínimo da fatura. Se a fatura... Na verdade, eu acho que ele nem consegue passar, porque se for fazer uma compra, vai bater no limite e eu imagino que se recuse essa compra, tá? Na verdade, Felipe, você, por exemplo, quando você faz o saque dos 5%, ainda fica um percentual de limite no cartão que ele pode usar para compras, entendeu? É um limite pequeno. Por exemplo, quem ganha um salário mínimo fica mais ou menos uns R$600, mas ele ainda pode usar, entendeu? E esse valor é que ele é pago em fatura, porque o que é descontado em folha você já averbou lá no saque antecipado. Sim, mas o valor que foi foi gasto no cartão de crédito, ele cai na sua folha. Ele paga em fatura, porque o que cai na folha você não já sacou antecipadamente no saque, nos 5% do saque. Aí esse 5% do saque, que no INSS dá mais ou menos R$46, que nem o salário mínimo, por exemplo, ele é descontado na folha. E aí se você utilizar o cartão, quando vier a fatura, por exemplo, vem a fatura lá de R$100, 46 é descontado em folha, que foi o que você sacou parceladamente lá no ato quando você fez o cartão, e o restante é de fatura que você comprou no supermercado, na farmácia, por exemplo, entendeu? Então, temos um problema, porque o material da Planejar afirma que você pode descontar diretamente na folha. Cara, gente, eu não estou entendendo. Não é um cartão de Você crédito pode descontar normal? diretamente na folha se você não tiver feito o saque, né? Não, Porque se tudo você bem. fez o Então, saque, mas, você já gente, comprometeu essa parte lá. peraí. A gente está tumultuando a aula porque a gente está entrando em especificidades. Eu preciso preparar vocês para a prova, tá? Na prova é o seguinte, o que eles vão cobrar é exatamente o caso específico que está sendo colocado aqui. Olha só, o valor mínimo da fatura pode ser descontado automaticamente do salário ou benefício INSS. Por ter o pagamento mínimo já descontado, tem taxas mais baixas, tá. Então, qual que é a ideia aqui? Imagina o seguinte, você usou o cartão de crédito, usei o cartão de crédito, tem um pagamento mínimo, como tem qualquer cartão de crédito, concorda? Legal. Aí, esse valor mínimo pode ser descontado da folha, e aí eu fico devendo o restante, e é uma taxa mais baixa do que o rotativo do cartão de crédito normal. É isso que está dizendo a questão. Isso aqui está correto, tá certo? 8. Sobre o arrendamento mercantil, você tem que lembrar que aqui a gente está falando de leasing, né? E a gente tem algumas afirmações, né? Então, olha só. É um contrato através do qual a arrendadora, né, a empresa que se dedica à exploração do leasing, adquire um bem escolhido por seu cliente para em seguida alugá-lo por um prazo determinado. O arrendador, o banco, né, é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto durante a vigência do contrato são do arrendatário. É exatamente isso, tá? Então, isso aqui está correto. Ao término do contrato de leasing, o arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, por devolver o bem arrendado, né, à arrendadora, que pode exigir do arrendatário no contrato a garantia de um valor residual, ou dela adquirir o bem pelo valor de mercado ou por um valor residual previamente definido no contrato. E aí, beleza? Certo? Verdadeiro. Só põe no mudo aí, por gentileza. Essa é a definição do contrato de leasing, né?
3. Apesar do leasing ser uma operação de características legais próprias, é caracterizado como operação financeira, havendo a incidência de IOF. Tá correto Não. isso? Não tem IOF, você precisa lembrar disso. Professor, eu fiquei na dúvida na 2 ali. Ele pode renovar o leasing? Pode, Depois de pode renovar. vencimento? Pode. Pode renová-lo, sim, por mais um período. Tá correto isso aí. Então, 1 e 2, corretas. A próxima, vamos lá. São financiados pelo BNDES os investimentos destinados a... E a gente tem algumas alternativas aí. Vamos lá. Implantação, expansão, modernização, ampliação e recuperação da capacidade produtiva de empresas. Perfeito, tá? Aí fica esperto só no seguinte, quando você vir que palavrinhas como, por exemplo, exclusivamente, somente, desconfie, tá? Desconfie. Olha só, produção e aquisição de máquinas e equipamentos destinados exclusivamente ao setor agropecuário? Claro que não, né? A gente tem muita utilização de operação de BNDES em diversos setores, então isso aqui vai estar errado. Produção e aquisição de máquinas e equipamentos importados. Às vezes o pessoal fica em dúvida, né? Mas será que importado pode? Né? Porque existe aquele ranço, né, de estímulo à economia nacional, mas pode, né? Você tem Finimp, você tem diversos programas aí de importação. Então, mas pode. aí, Felipe, tem que ser nacionalizado, né? Esse bem que vai ser financiado. Tem que ser nacionalizado, exatamente. Tá? Então, 1 e 3, correta, marca lá e já era. 10. Considere as seguintes características sobre leasing e CDC. Vamos lá. Despesas referentes às contraprestações de operações de CDC podem sempre ser deduzidas da base de cálculo da declaração de ajuste anual de imposto de renda. Pode isso? Educação, pode. Saúde, pode. CDC pode? Leasing pode? Não. Eu acho que não. Lógico. Claro que não. Operação de leasing permite pagamento antecipado a qualquer momento durante a vigência do contrato? Também não. Não, tem prazo mínimo. Exatamente. A incidência de IOF, tanto sobre financiamentos via CDC quanto operações de leasing? Não. Não, só em CDC. Ao término do contrato de leasing, o arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, por devolver o bem arrendado à arrendadora, ou por adquiri-lo pelo valor de mercado, ou por um valor residual previamente definido no contrato? Correto. Verdadeiro. Isso aí. Então, é a 4. O seguro imobiliário, né, o MIP, garante a quitação de uma dívida do segurado nos seguintes casos. Quais que são? Morte entra? Morte. Morte e invalidez. Morte e invalidez. Esse aqui não e esse aqui não, tá certo? Então, 1 e 2 são os corretos. 12. Um casal, Gabriel e Renata, casado em regime de comunhão parcial de bens, comprou um imóvel financiado e adquiriu seguros imobiliários obrigatórios. Ao contratar o seguro MIP, o casal declarou que Renata responde por 60% da renda e Gabriel por 40%. Caso Gabriel venha a faltar, o que acontecerá com o saldo devedor do imóvel? D. Renata fica com 60%. D de dado, né? Porque ele responde por 40%, ele que veio a faltar, então 40% é quitado, ela fica com 60% do saldo devedor, tá certo? Alternativa D. Sobre as linhas de crédito educacional disponíveis, analise as afirmativas abaixo. Então, olha só, fique esperto aqui. Vai falar de FIES, tá certo? FIES são quantos salários mínimos? Guarda isso. 3 salários mínimos. E o PFIES? Sim. Até 5. Melhora, 5 salários mínimos, tá? Então, você tem que lembrar desses numerozinhos aqui, 3 e 5. Então, aqui está errado, porque está falando 5 no FIES, né? Aqui está certo. Beleza, certinho. Modalidade 2 e 3 do PFIES diferenciam pela fonte financiadora e pela região geográfica, é isso mesmo.
né? Verdade. Então, dependendo da região geográfica, você vai ter modalidade 2 ou 3. Tá? Só lembrando, né, para o pessoal que não fez as aulas gravadas, lá nas aulas gravadas está isso. Tá? Então, a gente tem a Michele hoje está acompanhando com a gente, a Michele entrou recentemente. Então, Michele, a gente faz essas aulas ao vivo aqui, que é mais focado em exercício, né? Um geralzão antes, depois a gente manda bala no exercício, mas nas aulas gravadas tem isso daí mais detalhado. Então, 2 e 3 estão corretas, alternativa B de bola, tá? Marca aí na B de bola. Fechado? Tá acabando, gente. 14. Olha só. Sobre as linhas, com relação ao penhor da Caixa Econômica Federal. O que vai acontecer? A gente tem que ver o que está certo e o que está errado. O penhor Caixa aceita diversos tipos de bens valiosos, como joias, relógios, pratarias e canetas, tá certo? Certo. Tá certo. Tá correto. Os limites do empréstimo podem chegar até 100% do valor da garantia. Certo. Certo. O penhor depende da análise de crédito de contratantes com... E contratantes com nome negativado não têm acesso ao crédito. Os juros são um dos menores do mercado? Falso. Errado. Falso. Está errado porque não tem análise de crédito, né? Então, o cara consegue pegar esse crédito. A renovação, os juros são um dos menores do mercado, isso é verdade. A renovação do penhor pode ser realizada quantas vezes precisar e depois de quitar o contrato, o proprietário recebe o bem de volta? Certo. Certo. Correto. Então, é 1, 2 e 4, né? 1, 2 e 4, B de bola. Fechou? Muito bem, terminamos, galera. Foi longa, mas terminamos, né? Eu recomendo para vocês dar uma revisada daqui a umas 2 semanas, né, novamente. Lembra que isso aqui é uma casca de cebola, né? Que você vai envolvendo, reenvolvendo e reenvolvendo. A gente fez uma boa revisão, né, na parte de perfil de competências, código de conduta e planejamento financeiro. Tá faltando a revisão de fundamentos de finanças, né, que eu preciso mandar para vocês, vou ver se eu mando aí nos próximos dias, e daqui a pouquinho a gente volta com essa revisão de gestão financeira, tá bom? Segunda-feira a gente começa o módulo 2, né? Vamos lá para módulo 2. A gente vai começar com a parte de princípios de investimentos e finanças comportamentais. Então, continuem firmes, soquem a bota aí nas aulas gravadas e a gente vai focar bastante em exercícios, principalmente nessa parte de finanças comportamentais. Professor, Oi. Felipe, só uma dúvida. Se o senhor puder disponibilizar para a gente aí mais simulados, mesmo que não seja da plataforma, tipo esse que o senhor mandou para a gente de 10 perguntas, eu achei um simulado, esse que o senhor mandou aí de 10, 12, 15 perguntas, não lembro, era muito próximo do que tem caído, foi muito bom. Se eu tiver mais desses do primeiro, do módulo 1, porque, por exemplo, eu paro por aqui, só está faltando o módulo 1. E outra coisa, se tiver alguma questão, aquilo que a gente tinha falado sobre taxa equivalente e quando tem que transformar em bimestral, semestral, quando ele pede para alterar, se tiver alguns exercícios disso aí, puder mandar para mim também, agradeço. Botar no grupo lá, agradeço. Tá bom, beleza. Eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, conversando com o pessoal que fez, não só aqui do mundo financeiro, mesmo de outros cursos, ou que nem fez curso preparatório, né? Eu estou conversando com o pessoal, buscando cada uma das questões, né? É um trabalho meio de formiguinha, mas a gente tá chegando lá, tá? Então eu vou alimentando vocês com isso aí, tá bom? Felipe. Agora eu vi que o problema é o módulo 1, né? Tô assustada, vi que o problema da prova é esse módulo 1, né? O módulo 1, ele é bem... Meu Deus do céu. Porque é muita coisa, né? Uma quantidade de questões. Mas é complicado mesmo. Eu acho que ninguém passa de cara nesse módulo 1, né? Tô traumatizada aqui já, pelo amor de Deus. Que isso. Eu acho... Felipe. Só um minutinho, Paulo, já te dou a palavra. Eu acho assim, a gente já teve... É bem comum até. Acho que toda a prova tem uma ou outra pessoa que passa de cara, tal, acontece. Agora, eu volto a dizer para vocês, não fiquem na ansiedade e achando que vocês precisam passar na prova completa. Assim, a grande maioria do pessoal, a gente... Eu não vou fazer completa, Felipe, eu vou fazer 3 módulos, não dá, cara. Não dá. A grande maioria do pessoal
tá tendo como- paciência e em 2, 3 provas tá tirando os 6 Pois é. módulos e tal. E aí vai A ser... gente falou no paralelo, eu vou em 3 módulos, não dá. Eu acho que é impossível até você revisar, você não consegue nem revisar tudo, não dá. É porque a gente trabalha, né? Não é só se dedicar à preparação do CFP, né? Não dá, não. Fala, Paulo, o que você ia falar? Eu posso estar falando besteira aqui, que eu não cheguei a ver, mas você já disponibilizou o que você tinha falado nas anteriores, um simulado completo do módulo 1 que você ia colocar na plataforma? Posso estar falando besteira se já tem colocado lá, que eu acabei não vendo. Os simulados já estão lá, tem 4 simulados lá, né? O que eu falei que eu Ah. ia disponibilizar, que eu estou terminando, é um simulado só de fundamentos de finanças, tá? Ah, E entendi. aí tá no forno. Estou quase terminando ele, mas já eu termino, tá bom? Beleza, gente? Aproveitem aí o domingo para dar mais uma estudadinha e segunda-feira estamos juntos aí às 19 horas. Boa sorte para Valeu, todos aí. tchau. Um abraço, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.